Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de formar a mesa aqui, convidando algumas mulheres aqui presentes essa noite. E a primeira delas, eu gostaria de convidar aqui a senhora Fernanda Valério Rodrigues, representante das Mulheres do Peito, de Presidente Prudente. Gostaria de convidar também aqui a presidente do Conselho de Saúde, a senhora Ângela Maria Bernal Esteves. E gostaria também de chamar algumas mulheres aqui que já passaram aqui por algumas turbulências na vida, já passaram pelo o tema que será aqui palestrado esta noite. É a senhora Joyce Pinto Centeio. Senhora Eide Ferraz Caldas, nossa ex-diretora de saúde do município. A senhora Samira Reginato Silvestre. E a senhora Creuza Pinheiro de Carvalho. É uma honra estarmos reunidos hoje para tratar de um tema tão importante, o câncer de mama. Mais do que estatísticas, estamos aqui para conversar sobre vidas, consciência, prevenção e esperança. Dados recentes do Ministério da Saúde e do INCA apontam que, em 2025, o Brasil registrará aproximadamente 73.610 novos casos de câncer de mama e em 2023 mais de 20 mil mulheres perderam suas vidas para esta doença. Esses números reforçam algo que todos aqui bem sabem. O diagnóstico precoce é uma peça-chave. Tempo é vida. Para conduzir esse momento de aprendizado, temos conosco o professor Dr. Rafael Sá, mastologista da Oncocare de Prudente, Oncoclínicas, coordenador do Departamento de Mastologia do Hospital Regional e no Hospital de Esperança em Presidente Prudente, mestre e doutor pela Universidade Federal de São Paulo e professor da Universidade do Oeste Paulista, Oncocare Prudente. Com sua experiência clínica e acadêmica, o Dr. Rafael traz para nós mais do que conhecimento técnico, oferece visão humanizada, estudo aprofundado de casos reais e reflexão sobre como cada um pode agir na prevenção, no diagnóstico, no tratamento e no suporte emocional, que este encontro seja marcado pela conscientização de que cada exame importa, cada sintoma observado importa, cada mulher atendida importa. Que possamos sair daqui não apenas mais informados, mas mais comprometidos com nós mesmos, com quem amamos e com nossa comunidade, para que esse número de casos e mortes possa juntos ser reduzido. Gostaria de agradecer aqui a presença de todos, os vereadores aqui presentes também, vereador Xande da Saúde, que não mediu esforços aqui para organizar essa palestra, vereador Ricardo Trombini, vereador Biscuit, está por aqui hoje também, vereador Rubens Minoro, acho que são esses os vereadores que estão aqui presentes, doutor Dimas também aqui presente com a gente esta noite, entre outros funcionários da nossa prefeitura, pessoas do nosso município. Em especial, também gostaria de agradecer a vocês que são Amigas do Peito de Presidente Prudente, que fazem um trabalho aí conhecido na nossa região, de muita excelência, de muito carinho e muito amor ao próximo. O que vocês fazem é sensacional. Então, que nós possamos ter um dia um grupo de pessoas na nossa cidade que possa agir dessa forma como que vocês fazem em Presidente Prudente. E vamos lutar por isso, né, Xande? Xande já conversou comigo aqui e a gente está mobilizando aqui para que Martinópolis tenha algo desse tipo. Então, convido agora o Dr. Rafael Sá para que possa palestrar. Boa noite a todos, boa noite a todas. Uma grande honra estar aqui em Martinópolis, né? Uma cidade que acolhe tão bem a gente. Acho que vocês sabem, né, que meu sogro e minha sogra moram aqui em Martinópolis. Minha esposa é daqui, né? A gente tem um grande carinho.
Infelizmente, hoje ela não pôde vir, que ela está lá em Presidente Prudente. No mesmo dia, hoje, a gente foi premiado um trabalho científico lá na Casa do Médico, tá? Um prêmio estadual. E ela está lá recebendo esse prêmio, tá? Então, na verdade, pedi desculpas lá que eu não estaria presente, para poder honrar o compromisso, né, que eu fiz com vocês aqui, com o Xande, com os vereadores dessa casa, para poder hoje estar presentes aqui e falar um pouquinho sobre Outubro Rosa e câncer de mama para vocês. Tá? Eu moro na região faz 10 anos que eu estou aqui na região, tá? E em Martinópolis, primeira vez que eu venho em palestra aqui na Câmara Municipal. Foram alguns convites anos anteriores, mas esse mês é um mês sempre atribulado, né? Um mês que a gente tem vários eventos lá. Já rodei a região toda quase de Prudente, né? Com eventos, cidades, né? Junto com as amigas do peito, fazendo divulgação do Outubro Rosa. E atualmente a gente tem feito mais trabalhos tanto local, né? Lá em Presidente Prudente, e também fazendo muitos trabalhos na rede social, nas mídias, porque a gente sabe que, assim como eventos como hoje são importantes, a mídia consegue divulgar aquela pessoa que não pode vir, né, não tem a possibilidade de estar presente conosco. Mas eventos como esse são eventos muito magníficos, porque a gente consegue trocar ideias, discutir, né? Esse encontro hoje mesmo, o vereador já falou a ideia de, num futuro próximo, ter um grupo aqui em Martinópolis também, que a gente tem muitas pacientes daqui da região, né, de Martinópolis. Então, fico muito honrado com o convite, né? Antes de falar aí para vocês um pouquinho sobre o tema, que é o meu dia a dia, né? Vejo aí as colegas de trabalho do hospital, as amigas do peito, as pacientes, familiares de pacientes, né? Que alguns eu convidei na rede social, outros eu convidei pessoalmente, né? Últimas semanas aí, que tínhamos cada data. E, claro, agradecer o Xande aí, que sempre está conosco falando de saúde, tá? Vamos lá, então. O tema é um tema que vocês conhecem bastante e eu vou tentar explicar um pouquinho sobre Outubro Rosa, né, os seus conceitos e por que a gente está falando quanto a isso, tá? Vamos lá. Aqui são os locais que eu trabalho, tá bem? Então, apesar de trabalhar em clínica privada, né, você sabe que eu trabalho na OncoCare, que é ligado ao grupo Oncoclínicas, mas a gente também sempre faz um trabalho muito carinhoso e bem forte no SUS, né? Eu sou um dos médicos que a gente sempre se dedica aí aos pacientes de vários polos possíveis. As pacientes particulares, que têm condição, as pacientes de convênio de saúde, operadoras de saúde, e por que não aquela paciente que precisa do SUS, né? Então, acho que o legado da medicina, além de ser uma carreira e profissão, a gente precisa cuidar das pessoas. E o SUS tem momentos bons e ruins, mas eu trabalho lá em Prudente em todos os cenários do SUS, com grande honra, tá? Eu trabalho no AMI de Prudente, recebo pacientes de Martinópolis, né, que chega lá para a gente. Lá é âmbito estadual. Como minha clínica não abre de sábado, eu vou lá aos sábados no AMI. Todos os sábados há 10 anos. Tem gente que pergunta para mim por que eu estou indo lá todo sábado há 10 anos. É porque eu quero ajudar as pacientes que precisam. E fazendo isso, a gente consegue deixar a saúde da região, né, que aqui vocês pertencem a lá, mais otimizada. Essas pacientes que chegam para a gente lá são pacientes com menor risco de câncer, mas têm dúvidas, têm medo. O médico das outras cidades tem preocupação. Então, por que não atender essas pacientes num âmbito especial, né, que é o AMI, lá o nível secundário de saúde? Também trabalho no hospital regional, lá no HR, que eu fico com os alunos da faculdade de medicina, tá? Inclusive, eu tenho aqui muitos conhecidos, né, que tiveram filhos, amigos que formaram lá, foram meus alunos, né? Inclusive, o Marlos está aqui, a esposa dele, que é médica, foi minha aluna, né? Depois disso, fui conhecer o Marlos, né? Enfim, hoje é amigo pessoal. E também trabalho no Hospital de Esperança, que é aquele hospital que a gente tem um grande carinho, né? Onde lá eu acompanhei a jornada do Hospital de Esperança desde o começo, desde da construção final, né? Eu não peguei construção inicial porque eu não morava aqui, mas a parte final, que começou o ambulatório, depois começamos com a radioterapia, depois começou as cirurgias, né? A primeira cirurgia do hospital, lá em 2019, tinha médicos de outros hospitais que achavam que nunca ia acontecer a cirurgia no Hospital de Esperança, e eu, juntamente com vários colegas, né, o Dr. Felipe de Paula, o Dr. Bugalho e os outros demais médicos lá, conseguimos tornar aquilo realidade. E a primeira cirurgia do Hospital de Esperança foi minha, né? Então a gente tem a grande honra lá de ter esse marco aí desde 2019. E hoje você sabe que é uma realidade de uma saúde com qualidade, né, no SUS. Aqui são as instituições que eu represento, tá? Tem a APC, hoje não temos nenhum representante aqui da APC, mas eu sou diretor da APC. É um grupo que faz um trabalho muito bacana para todos os tipos de câncer, né? A gente fala aqui em Outubro Rosa, que é o câncer de mama, aquele principal, assim como o colo de útero, mas a APC faz um trabalho muito grande com os voluntariados para as pessoas que precisam, desde cestas básicas, desde acolhimento, né, de dormitório, as pacientes que fazem radioterapia,
quanto de fisioterapia, assistente social, nutrição. Tem o almoço, né? Não sei que vocês sabem, mas lá no Hospital de Esperança tem uma escada para a antiga casa de oncologia que tem lá o refeitório da APC. As pacientes que chegam lá da região que não têm condições de comprar um alimento, né? Comprar um salgado ou se alimentar, tem lá um bom almoço, né? Para ela, para seus familiares que conseguem estar lá almoçando até a hora da consulta, né? Nada mais digno, uma vez que tem mulheres que saem de casa 3, 4, 5 horas da manhã para passar com o médico à tarde. Então, são trabalhos silenciosos, né? Que são feitos pela APC, que hoje o nosso presidente atual, que é o Guido, ele vem querendo demonstrar isso, tá? E, claro, as amigas do peito, que estão aqui conosco em peso hoje, né? Eu sempre fiz o convite, faço o convite para elas das palestras. A gente sabe que são muitos eventos ao longo do mês, mas elas tiveram a honra de estar conosco aqui. E quem sabe aí no futuro serão fundadoras aí de uma ONG similar aqui em Martinópolis. Então, por que a gente está aqui reunido uma sexta-feira de noite, né? Falando um pouquinho de Outubro Rosa para vocês? Foi o que o vereador, né, o presidente da Câmara, falou para a gente, que são estatísticas. Nós temos aí uma taxa muito elevada que vem só aumentando. Olha só esses dados do ano 2000. No ano 2000 passaram-se 25, quase 26 anos. A taxa de câncer de mama em relação aos outros órgãos da mulher era cerca de 17%. Hoje nós temos uma taxa que estima 30%. Como é o principal câncer, considerando mulheres e homens, né, a gente sabe que para os homens é o câncer de próstata, mas na somatória geral, os cânceres femininos são muito mais volumosos. Então, não é à toa que grande parte das pacientes dos hospitais de oncologia são pacientes da minha especialidade, né? A gente fica triste por um lado e feliz por outro que a gente consegue tratar muitas mulheres e conseguir salvar atualmente. Então, esse dado já foi revelado, né? Uma média de 73 mil casos por ano, é uma taxa muito assustadora que ela vem se aumentando. E 1/3 de todos os casos de câncer na mulher é câncer de mama. E como prevenir, né? A gente fala muito do Outubro Rosa, ele tem um caráter de ajudar, né, divulgar informações, mas ao mesmo tempo assusta. Tem mulheres que falam, pelo amor de Deus, mais um ano falando disso, que eu tenho que ir lá apertar a mama, né, comprimir, e eu tenho medo de ter o diagnóstico. E aí que mora o problema. Aquelas mulheres que não fazem o exame de rotina, por algum motivo deixam passar, e quando descobre mais avançado, a gente pergunta, por que, dona Maria, né? Por que, dona Isabel? Por que você deixou acontecer isso? E aquele momento não é o momento de ficar tentando remoer o passado, mas a gente sabe que essa senhora, essa paciente, infelizmente perdeu a oportunidade do diagnóstico precoce, perdeu a oportunidade da cura, né? E a gente sempre aí sofre com os familiares os desfechos que muitas vezes são bem delicados. E a prevenção, então, divide-se em primária e secundária. A prevenção primária é aquela prevenção que será realizada com o intuito de evitar aparecer a doença. E a prevenção secundária é o rastreio, ou seja, procurar doenças na paciente. Então, a primária a gente pode falar que é qualidade de vida. Então, viver bem, né? Nunca teve-se tanta qualidade de vida hoje, né, sendo estimulada. A gente vê nos finais de semana as corridas que tem agora, de rua, eventos de caminhada. A gente sabe que hoje muitas pessoas que não eram atletas estão virando atletas, inclusive idosos, pelo fato que é importante ter estilo de vida. E a prevenção secundária é procurar as pessoas. Então, a gente vai rastrear quem? Quando a gente fala em rastreamento, a gente tem que pesquisar quais mulheres terão câncer de mama e qual é o nosso alvo. Não sei se vocês lembram disso aqui, né? O Marlos vai lembrar, que é da minha época, que é onde está o Oli, mas é um desenho, né, que circulou muito, aí, a gente comprava nas bancas de jornais de final de semana, acho que quem é da minha idade para cima vai lembrar, e a gente tem que pesquisar. Nesse brinquedo, né, que nós tínhamos lá, o Oli estava no meio de todas essas pessoas. E tinha que achar aonde que o Oli estava. A gente ficava horas divertindo. Naquela época a gente não tinha rede social, não tinha YouTube. Então a gente, é o que tinha, né, na banca de jornal no final de semana. E a gente ficava procurando o Oli. O rastreio perante a política de saúde pública é mais ou menos isso. A gente tem que olhar para as cidades, para as mulheres e procurar quem tem câncer de mama. E como é feito isso? Aqui eu acho que ninguém achou, né, porque é bem difícil de localizar. Mas o Oli está escondidinho bem atrás aqui, ó. Tá, aqui está o Oli. A gente passava horas procurando o Oli aqui, né? E é basicamente isso que o SUS e a política de mamografia faz. Então a gente vai rastrear através da mamografia, tá? O autoexame, aquele exame da mulher se tocar, de perceber alguma lesão na mama, ele é muito bonito como sentido. E a mulher deve procurar e ter o autoconhecimento, mas ele não funciona. Por vários motivos. A mulher, ela acaba sendo leiga, né? Quase todas as mulheres que não são da área de saúde. Então, ela pode sentir um cisto e achar que é uma doença e ficar apavorada.
Ou, pelo contrário, ela pode não sentir nada e deixar de realizar o exame rotineiro e essa paciente ter doença. Então, o autoexame não é mais recomendado. Não é que não possa fazer. Quando eu falo isso para os jornalistas da região, eles não entendem, tá? Eles ficam angustiados. Falam, meu Deus, mas sempre falaram isso, né? Um toque de amor, um toque de cura. Realmente muito bonito. E se a mulher perceber alguma coisa, deve investigar. Mas como técnica, né, de medicina baseada em evidências, ele não funciona. Então, o que funciona? É a mamografia. Tá? O exame de ultrassom é um exame que ele é de complemento. Ele não é um exame que é feito para todo mundo e não é feito de rotina, porque ele não vai também descobrir mais casos de câncer. Mamografia, sim, que é o exame de escolha. Tem pessoas que ainda acham que tem um tabu, né? Mas os médicos ganham dinheiro com mamografia, mas a mamografia machuca e gera câncer. Gente, isso é tudo mito e tabu que circula em rede social para um bem, né, de descontrole de caos, né? Pelo fato que mamografia é um exame barato, é um exame que ele é prático. Hoje, nossa região tem muitos mamógrafos, se consegue realizar muito exame. E pergunta para as mulheres que descobriram suas lesões apenas o exame de mamografia, como elas são gratas a esse exame, porque ele consegue atingir muito taxa de cura e a paciente ficar muito bem. E temos casos de alto risco, né? Então, o rastreamento hoje, ele é feito para baixo risco, são todas as mulheres que nunca tiveram histórico familiar e que nunca tiveram câncer de mama. Ele é feito de modo anual, certo? Todos os anos, até 74 anos. Depois dessa idade, continua fazendo aquelas mulheres que estão bem e estão com qualidade de vida. Então, uma senhora com 80 anos, que está fortona, está bem, deve continuar fazendo o exame. Agora, uma senhora que está mais acamada, mais fraquinha, Alzheimer, Parkinson, aí o benefício aí torna-se não tão necessário. E o grande dilema que nós tínhamos era a dificuldade no SUS de realizar mamografia abaixo dos 50 anos, porque o INCA, até o mês passado, recomendava iniciar aos 50 anos. Então, o mastologista falava uma coisa, chegava no SUS lá, não conseguia executar. Tá? Eu sempre falo para as pacientes que nossa região de Prudente, né, e região, a gente tem muita qualidade no SUS. As coisas funcionam. É diferente de muitas outras cidades. Não é à toa que o Hospital de Câncer de Barretos atende gente do Brasil inteiro. Porque as cidades, as pessoas o SUS não é bom. Falta qualidade. Então, o pessoal glorifica muito Barretos, e realmente é um hospital ótimo, mas é porque eles atendem gente do Brasil inteiro. A pessoa lá que é do Norte, Nordeste, que a região, o SUS não existe. É muito ruim. Então, acaba ali tendo um contato de ser transferido. A nossa região, ela tem um suporte muito grande de unidades primárias de saúde, secundárias de saúde e terciária, que são os hospitais, né, regional e Esperança. Então, a gente pode falar que lá a gente consegue dar qualidade e atender bem as pessoas, mesmo com as dificuldades. Então, 40 anos inicia o rastreamento de modo anual. Agora, um caso de alto risco, ele vai ser individualizado. Por que, então, fazer uma mamografia de 40 a 49 anos, que o SUS não orientava até o mês passado? Acho que vocês viram na mídia, nos jornais, que isso foi adepto ao SUS mês passado. Porque a taxa de câncer de mama, nessa faixa etária, é cerca de 20% dos casos. Então, simplesmente, eles estavam excluindo 20% das mulheres na chance de rastreamento. Tá? A mamografia mudou muito. Antigamente eram aparelhos menos modernos, né? Hoje a gente vê o segmento e evolução dos aparelhos eletrônicos. O mais prático da gente comparar são celulares, né? Hoje um celular de 5 anos atrás, a câmera não é boa, né? A memória é ruim. Os aparelhos de radiologia, a mesma coisa. Então, a mamografia eram aparelhos bem mais simples, que não tinham tanta qualidade. E hoje a gente tem aparelhos digitais, aparelhos que fazem o exame de tomossíntese, que é uma tomografia da mama, que a gente não acaba divulgando, mas é um tipo de mamografia. Então, a gente acaba tendo aí muitos exames mais modernos que vão aumentar muito a taxa de cura dessas pacientes. E a gente sabe que tem uma compressão, né? A compressão, ela infelizmente é desconfortável. Querer falar que é bom, não é, a gente sabe disso, mas ela é importante, porque a compressão, junto com a radiação, consegue-se enxergar dentro da mama e diferenciar a pele do mamilo, de um nódulo, do tecido glandular, da gordura. Então, essa compressão ela é necessária. As mulheres que nunca fizeram o exame ou têm medo de executar, acabam postergando. A gente fala sempre para tentar conversar com as outras mulheres que fazem, né? Tentar incentivar, porque quem faz, a maioria das mulheres consegue fazer sim, com muita qualidade o exame, e uma vez por ano, né? Que é feito de rotina. O que pode dificultar para a gente muito é a densidade mamária. Olha só os lados aqui. Esse lado aqui é o lado esquerdo e aqui o lado direito. O lado direito, uma mulher que tem a mama bem mais gordurosa, mais adiposa, mais comum de mulheres de mais idade. É um exame mais fácil de você procurar lesões. Agora, uma mama mais densa,
mora aqui o desafio. Então, para mamas densas, como essa mama, que tem muita área glandular, que pode ter um nódulo escondido, o exame de ultrassom, hoje em dia, é recomendado ser feito de rotina, junto com a mamografia, não isoladamente, sem o exame de mamografia. Quando a gente fala em câncer de mama, a gente sabe que existem os genéticos, né? Mas apenas 10% dos casos de câncer são hereditários. O que seria hereditário? Quando tem a família com histórico, né? A gente tem pessoas aqui na cidade de vocês que tiveram mutação genética e a família toda teve doenças oncológicas devido a esse gene ser mutado, mas a maioria das pessoas não tem histórico hereditário. Então, aquela mulher que fala assim, mas não tem nenhum parente, estou tranquila? Não está tranquila. Infelizmente, ela precisa ter um bom estilo de vida, ela tem que fazer exame seu de rotina, que ninguém está excluso, né? Ninguém está excluído do risco de ter câncer de mama. Dá uma impressão de assustar as pessoas. A ideia não é essa. A ideia é tentar estimular, né, a boa qualidade de vida para reduzir a taxa de doença e, além disso, estimular o diagnóstico precoce. Uma doença muito pequena, uma doença em fase inicial, hoje a terapia é muito menos agressiva. Quando descobre um nódulo abaixo de 1 centímetro, a gente tem chance de tratar, muitas vezes, sem cirurgia, né? Alguns casos a gente consegue fazer terapias mais modernas hoje em dia, e em alguns casos evita quimioterapia, evita radioterapia. Então, muito importante a gente estimular que deve descobrir em fase precoce. Quais são os casos, então, que a gente fica preocupado com o histórico familiar? Quando são vários parentes com histórico de câncer de mama, quanto mais pessoas próximas, maior o risco. Então, um exemplo, a mãe teve câncer de mama abaixo dos 50 anos, abaixo dos 40 anos. Essas familiares devem ficar atentas. Não, minha mãe teve câncer de mama aos 80. Claro que vai ficar atenta também aquela filha, mas o risco de ter câncer hereditário é menor, tá? E nós temos os genes, que são genes que hoje é uma realidade, que a gente consegue colher no exame de sangue do paciente e avaliar se tem o teste genético positivo ou não, chamados de BRCA1 e BRCA2, são os principais, tem outros genes que são importantes também. Esses genes, os convênios de saúde hoje já autorizam, particular também, mas o SUS não tem, tá? Então é um recurso que falta no SUS em todas as instâncias dos testes genéticos. E atualmente é recomendado que todas as mulheres que tiveram câncer de mama até os 65 anos, né? Isso foi atualizado ano passado, todas as mulheres façam teste genético. Aqui a Angelina Jolie, né? Não sei se vocês lembram da Angelina Jolie, mas ela é ex do Brad Pitt, né? Aqui tem os filhos dela, alguns filhos biológicos, outros filhos não biológicos, que ela adotou, e vive uma família muito em harmonia. Então, quem imaginava que a Angelina Jolie, né, uma pessoa extremamente rica, extremamente talentosa, né, atriz de Beverly Hills, vários filmes que a gente conhece, como a Lévola e por aí vai, que ela fez, que a gente gosta, né, de assistir os filmes dela. Quem imaginava que ela ia ter a mutação genética? E ela tinha um histórico que ela tinha 6 parentes com câncer de mama e de ovário na família. A mãe dela morreu de câncer de ovário e ela foi investigar. A médica dela lá da cidade que ela mora, em Santa Mônica, que é pertinho de Los Angeles, fez o teste genético e descobriu que ela tinha sim a mutação genética do BRCA1. E ela fez as cirurgias preventivas. Então ela foi a pioneira mundial de ir lá indicar a cirurgia de mastectomia preventiva, de retirar as glândulas mamárias para evitar reduzir a taxa de câncer de mama. Isso, na época, 2013, foi considerado como uma mutilação. As mulheres feministas, que assim, cada um tem a sua posição política, fizeram passeatas em capitais como Paris, Londres, sabe, que elas tiram as roupas para tentar defender o corpo feminino. Tudo isso aí realmente é um contraponto, né? Só que a Angelina Jolie foi firme, ela executou a cirurgia e depois ela publicou, né, nos tabloides americanos, aí, como o New York Times, o Washington Post, e mostrou o que ela tinha feito. Em 2015, ela voltou à tona que ela fez a oforectomia. Então, primeiro ela tirou a mama, depois de 2 anos ela veio e tirou os ovários. Hoje vive com saúde, qualidade, repõe hormônios, tá? Porque ela realmente tirou os órgãos que eram sensíveis a doenças oncológicas e vive bem com 6 filhos dela, tá? E ela fala que tem 6 filhos, um dos motivos é pelo fato dos 6 parentes delas que ela perdeu com câncer. E a gente pode fazer algo, né? Quando eu falo um pouco de Outubro Rosa, a gente tem a preocupação de atrapalhar as pessoas, né? Falar, meu Deus, mas eu vou para casa preocupado, será que eu tenho que fazer algo a mais? A gente pode fazer muita coisa. A gente pode fazer qualidade de vida e o rastreamento. Então, vamos falar em qualidade de vida, que é a prevenção primária. O que a medicina sabe e recomenda a gente que é importante? Nós temos fatores modificáveis, né, que é o estilo de vida. Ali está um coração, você vê, com um tênis do lado, com os halteres de peso de musculação do outro, e também vários legumes, várias frutas, que a gente sabe que esses alimentos eles não são baratos, né? Se tem uma dieta equilibrada hoje em casa,
precisa ir no mercado várias vezes na semana, né? As frutas, né, têm a validade, e isso leva tempo e dinheiro, né? Então a gente sabe que muitas pessoas se alimentam do quê? Da cesta básica, né, de alimentos doados, ou alimentos mais baratos, como o famoso fast foods. Então a gente sabe que isso esporadicamente não tem problema, mas viver de alimentos processados, ultraprocessados, não é saudável. E por outro lado, mulheres que têm mutação genética podem fazer a cirurgia de mastectomia e redutora de risco. Tá? São os 2 modos que a gente tem primários. A gente tem que focar nesses aqui, que são os principais. Então vamos lá, o que previne câncer de mama? Ter filhos, a paridade? Sim. Idade do parto, quanto mais jovem. Só que a prevenção, hoje, mudou muito a idade que as pessoas têm filhos. A prevenção vem para as mulheres até 25 anos que engravidam. Só isso vai definir que não vai ter câncer de mama? Não, é um dos fatores. Mas aquelas mulheres que gestaram idade jovens têm uma redução, sim, de casos de câncer de mama. Uma redução discreta, mas tem. A lactação, que é a amamentação, ela reduz taxas de câncer? Reduz. Uma redução baixa, cerca de 4% ao ano de lactação, mas reduz, sim, a lactação, reduz taxa de câncer de mama. Obesidade e sedentarismo são fatores que fazem mal, né? A pessoa está acima do peso. Então, o importante é evitar a obesidade, evitar o sedentarismo. Etilismo e tabagismo. Gente, etilismo, tabagismo, cigarro e álcool não faz bem para nada. Para a mama, o álcool é pior. E a gente sabe que socialmente as mulheres bebem, né? Uma cervejinha, um drink. O que eu falo? Vai se prever disso? Não. Mas tentar evitar, né? Tentar tomar o menos possível. Então, só de sábado, né? Final de semana, feriado, tentar, não que seja uma rotina. Durante a semana, abrir um vinho e tomar ao longo da semana. Isso não é normal, né? Nem frio é a nossa região aqui para fazer isso, né? As mulheres da Polônia e da Rússia têm essa desculpa ainda que aquece, mas aqui não. Então, a gente precisa saber que é importante evitar o álcool. O álcool é silencioso, né? Vocês estão vendo o que está tendo em São Paulo com metanol. Isso é uma intoxicação, é diferente, mas o álcool não é saudável para nada. Falar, mas lá no vinho tem flavonoides. Gente, mas a uva também tem. Isso é desculpa, né, para poder vender mais bebida alcoólica. Contraceptivo hormonal e reposição de hormônios são tabus, são remédios que eles, na literatura antiga, aumentavam um pouquinho de risco de câncer de mama, mas hoje a gente sabe que ele tem mais benefícios que malefícios. Reposição de hormônio, por exemplo, posterga envelhecimento, reduz doenças cardiovasculares, reduz a osteoporose, melhora a libido, qualidade de vida, a tensão da pele, a pele fica mais túrgida, mais bonita, evita doenças de trato urinário, reduz câncer de intestino, reduz câncer de ovário. Então, quando a pessoa fala que é contra a reposição de hormônio, né, se é o seu médico, seu ginecologista, começa a ver outra opinião, pelo fato que a reposição de hormônio ela tem muitos benefícios. Deve ser, claro, individualizado, mas a gente vê que muitos médicos não prescrevem por desconhecimento e por medo. Quando a gente fala em parto, né, será que a nossa região, a gente tem boa lactação? Porque eu falei que a lactação ela é importante, né? O mais importante de tudo para a criança é o que o leite proporciona, né? Imunoglobulinas, as proteínas. Então, tem aquele colostro, que é no comecinho ali da lactação. Ele é muito importante. E a gente fez um estudo, né, que nós publicamos lá no Hospital Regional, ligado ao Oeste, mostrando qual que era a taxa de lactação lá no Hospital Regional. Lá tem uma pediatra que todos vocês devem conhecer, que é a doutora Elza. Ela atua até hoje, desde que fundou o hospital, o antigo HU, até hoje ela está lá com os alunos residentes. Ela é Caxias e pega no pé das mulheres e estimula a lactação. Então lá é o único local da cidade que tem taxa de lactação elevada. Porque a lactação é exaustiva, é cansativa. Muitas mulheres não conseguem lactar porque vem momento de parto, se foi cesárea ainda tem dor, né? Então a gente estimula a lactação, mas a gente vê que no SUS tem mais taxa de lactação do que fora de lá. Então, durante a internação, né, que a mulher fica ali 2, 3 dias depois do parto, é uma taxa de 90% de lactação nesse hospital. E depois de um tempo persiste a 60%, que é uma taxa bem elevada, tá? E a gente orienta que as mulheres façam lactação. A atividade física ela é muito nobre, muito importante e deve ser estimulada. Antigamente a gente sabia que fazia bem, mas não tinha quantificação. Cada vez mais saem estudos, diversos grupos do mundo inteiro mostrando o benefício do esporte para a redução do câncer de mama. Então ele vem de um lado, aquelas mulheres que não sentem nada, nunca tiveram câncer de mama, ele vai reduzir a taxa de risco de câncer de mama de 20% a 30%. Ou seja, hoje os médicos orientam que o esporte ele acaba sendo igual a um remédio para prevenir câncer de mama. Não faz mal, só benefícios.
Claro, para cada caso um caso. Tem um problema ortopédico, não consegue fazer uma caminhada, né? Então essa paciente vai ter ali que ser individualizado. E um risco e um benefício maior ainda é aquelas mulheres que tiveram câncer de mama na redução de recidivas dessa doença. Então o que o Ministério da Saúde, né, e a OMS orienta que deve ser feito? Então estimula que pelo menos 150 minutos por semana deve ser realizada de atividade física, que são 2h30, tá? Gente, quem mora em São Paulo, capital ou metrópolis, tem a grande dificuldade do trânsito, de ir e vir. Sabe que as pessoas que estão em São Paulo, que pegam CPTM, metrô, 2, 3 horas para chegar na sua casa. A gente não tem isso. A gente tem que aproveitar aqui, né? Então não tem desculpa para a gente não fazer esporte. A gente está numa região que quase não chove, isso até é ruim, né? Que é muito calor por aqui. Mas a gente tem que ter o hábito de fazer atividade física. Cada um no seu limite. Tem uma recomendação cardiológica, segue ela. Tem uma limitação física, vai lá fazer hidroginástica, bicicleta, que é bem factível, mas ficar sem fazer esporte não é legal. Então, no mínimo, 150 minutos por semana, que dá 2h30 para ser realizado aí das pacientes, tá? E como a gente vai definir se a mulher faz atividade física leve, moderada ou vigorosa? Depende muito aí de cada pessoa, quanto mais esporte, melhor. Não é porque eu falei que é para fazer 2h30 por semana, falar, eu chego, parei. Não, se conseguir fazer 5 horas, 6 horas ou mais, ela faça, né? Isso é importante. Então a gente tem aqui a atividade física pode ser leve, moderada e vigorosa. É muito difícil quantificar se você fez uma atividade física intensa ou não? Não é, gente. Olha só que simples que é. Realmente muita gente não sabe disso. Você fez uma atividade física e você, quando acabou a atividade física, consegue falar e cantar, foi leve. Se você acabou de fazer atividade física, consegue falar, mas não consegue cantar, foi moderada. Se você acabou aquela atividade física, não consegue nem falar, nem cantar, é vigorosa. Sabe quando fica exausto, cansado? Eu, quando faço as provas de rua de 5 km, que é meu limite, né, eu não forço mais porque eu preciso cuidar das pessoas também, né? E sempre o atleta de 10, 15, 20 km machuca. Eu tenho amigos que fazem maratona, machucam. Então, meu limite é 5 km. Eu acabo a prova, fico cansado. Eu não consigo nem falar com as pessoas, né? Sempre também querendo conversar. Então, isso é algo vigoroso. Então, comece a reparar isso aí. E para quem não faz nada, aquela senhora, né, idosa, sedentária, obesa, o que a gente vai estimular? Comece devagar, né? Comece lentamente. Então, o famoso start low and go slow. Vai lentamente. Não precisa ser atleta no primeiro mês, né? E a secundária são os exames. A gente sabe que temos o BIRADS, que é o exame de mamografia, que vai dar uma notinha para a gente. As pacientes já chegam com esse conhecimento. Eu estou aqui na região faz 10 anos, né, quando eu vim para cá, e há 10 anos eu percebo que hoje as pessoas já chegam com muito conhecimento, tá? Isso é bom. Hoje é frequente as pacientes na consulta médica gravar a consulta. Tem médico que não gosta. Fala, não, mas isso é um desaforo gravar a consulta médica. Eu penso diferente. Eu penso que se a paciente quer gravar, né, ela não pode compartilhar aquele relatório, porque isso expõe ela e o médico, mas para ela reler, ouvir, né, e relembrar os conceitos, isso não tem nenhum problema, hoje em dia. E eu falo para as pacientes num tom bem claro, assim, que ela pode mostrar a conversa para a irmã, para os familiares. E hoje eu percebo que as pessoas chegam até com condutas de ChatGPT, né? ChatGPT hoje é um mecanismo que não tem mais volta, né? Ele dá para a gente bastante orientações aí de coisas que eram até pouco tempo atrás difíceis, e por que não explicar, né? E tentar mostrar para ela que às vezes alguns cenários a IA, né? O ChatGPT pode estar errado, né? Porque nós, seres humanos, nunca seremos trocados pela inteligência artificial, mas, né, facilita o entendimento para quem não conhece. E aí temos os números ali, BIRADS 0, 1, 2, 3, né, 4, 5, 6. O 4, 5, 6 são aqueles mais temerosos, que são suspeitos de câncer de mama, que devem ser investigados. Pergunta todo BIRADS 4 é câncer de mama? Não, claro que não. Tem muitos BIRADS 4 que não são doenças oncológicas. Mas a paciente hoje é acolhida no hospital, vai encaminhada para poder investigar. E quando descobre uma lesão, né, vem para a gente ali um diagnóstico de câncer de mama, primeira coisa que eu falo, calma, né, tem que ter calma, o desespero ele não vai ajudar em nada, a angústia não vai, a gente tem que tentar passar aquele momento com naturalidade, né, o médico não pode desesperar a paciente, tá? Tem médicos que são mais rudes, mais nervosos, isso aí atrapalha aquela relação médico-paciente, né? A gente sabe que temos que tentar ser o mais calmo possíveis aí com as pacientes e explicar tudo que está acontecendo. O apoio familiar, a gente vê que hoje as pessoas vão com muitos parentes junto na consulta, sejam amigos, vizinhos, filho, filha, noras, né? Então é importante que tenha ali alguém junto, porque é uma barra muito grande para acompanhar sozinho. E a gente percebe que em alguns cenários vem pessoas sozinhas, né? Lá no hospital a gente vê pessoas que chegam desamparadas e as pessoas sofrem muito mais. Confiar na equipe médica, né? Não tem como você não confiar na equipe.
Para os pacientes eu falo, você tem que confiar na equipe, né? Seja os médicos que estão cuidando de você. O mastologista, que é minha função, é a porta de entrada da paciente. E lá ela vai conhecer os médicos que eu trabalho, que é o oncologista, o radiologista, o radioterapeuta, o cirurgião plástico, todo mundo em conjunto. Mas a paciente tem que confiar na equipe médica. Não está confiante, pede para trocar, vai para outra equipe. Porque alguma equipe ela tem que confiar para as coisas caminharem para o bem e dar certo. Eu brinco muito com as pacientes que seria igual construir uma casa com engenheiro que você não confia. Né? Não dá certo, né? E o médico, a mesma coisa. E fé, né? A fé aqui, a gente respeita quem é ateu. Hoje a maioria das pacientes, as pacientes nossas, muitas são católicas, muitas são evangélicas, muitas são espíritas, budistas. Então, qualquer religião aí que a paciente tenha, tendo fé, isso fortalece, dá uma esperança, né, no olhar ali do tratamento. Então, isso é importante que venha em conjunto. E eu coloquei aqui algumas polêmicas, tá? São detalhes que eu coloco que antigamente eu não colocava e todas as palestras as pessoas perguntavam e hoje eu coloquei para vocês. Então, a radiação. Olha só que surgiu na mídia faz uns anos atrás e sempre tem alguém que compartilha no grupo da família do WhatsApp, né? O grupo da família do WhatsApp tem coisa boa, mas sempre tem fake news ali. E aí, né, teve uma fake news faz uns anos atrás, foi 2016, e foi bem no Outubro Rosa, olha só. Dia 7 de outubro de 2016, o Drauzio Varela, que é um médico muito bem respeitado, né? Para quem não sabe, ele é oncologista clínico. Hoje ele é mais conhecido pelo Fantástico, pela Globo, né? Tem gente que gosta dele, gente que não gosta, mas enfim, é um médico bem formado, é uma autoridade em saúde pública no Brasil. E ele mostrou que isso, na verdade, é um tabu, um mito. As mulheres precisam fazer mamografia sim, e foi um desserviço, né, às mulheres essas informações falsas de fake news que circularam sobre a mamografia. Tá? E silicone, né? A gente sabe que hoje a procura por estética e implantes de silicone é muito realizada hoje no Brasil e no mundo. Será que faz mal o implante de silicone? Será que a prótese vai machucar aquela mulher? Vai gerar câncer nela? Claro que não. Quando faz a mamografia, a técnica faz um mecanismo que puxa ali o tecido glandular, empurra o implante para trás e consegue fazer um exame de mamografia sem romper, sem machucar. Então, aquelas mulheres que têm silicone não tem nenhum problema e devem fazer o exame aí de modo de rotina. E será que essa prótese pode causar câncer de mama? Existe sim um tipo de câncer ligado com os implantes, chamado linfoma anaplásio de grandes células. Prudente região nunca teve nenhum caso. Eu tive um caso só até hoje, que a paciente veio de Ourinhos. Uma paciente que veio importada, a gente fala, né, de outra cidade, mas não era natural aqui da região nossa. Uma doença raríssima. Os implantes que foram relacionados com essa doença, de uma marca francesa, saíram do mercado, tá? Isso foi coisa de anos para trás, e é uma doença muito, muito, muito rara. Então, quem quer pôr seu silicone, não tem problema, tá? Vai procurar seu cirurgião plástico e vai colocar ele sem nenhum problema aí. Então, por que é importante fazer mamografia, tá? Eu falei para vocês rapidamente um pouquinho do exame, eu quero que vocês cheguem em casa e divulgando essas informações para outras pessoas, né? E a gente olha a mamografia aqui, ó. Ninguém precisa ser expert para saber que aqui tem uma alteração. Eu coloquei o círculo, tá? Só que se essa mulher descobre uma lesão aqui e tem a taxa de descoberta na fase precoce, a chance de cura é muito grande. Ela consegue fazer uma cirurgia menor e tratar de modo certeiro, alguns casos evitando quimioterapia, alguns casos evitando radioterapia. Nem deveria estar falando isso para vocês, né? Porque é algo que é sigilo ainda, mas de modo bem simples dá para falar, tá? Não tem nenhum problema. Mas nós temos uma pesquisa grande, né, para ser iniciada lá no Hospital de Esperança sobre uma técnica não cirúrgica para câncer de mama, tá? Para doenças bem iniciais. Então, no futuro, vocês verão na mídia aí, tratamentos menos agressivos para tumores pequenos, tá? Então, basicamente, a paciente, em alguns cenários, vai deixar de operar o câncer de mama. Isso é muito novo ainda, tá? É pesquisa, as pacientes todas são incorporadas na pesquisa, que já ocorre em outras cidades, e o Hospital de Esperança foi escolhido do oeste do estado aí para participar, tá? Depois vocês verão na mídia o que eu estou falando. E essa mulher, se ela não faz exame de mamografia e deixa, olha como fica o nódulo, tá? Então, olha o tamanho do tumor, né, do nódulo. E aí falar, nossa, mas apareceu mês passado. Não foi isso, não foi isso. Tem tumores que são mais agressivos, mas esse tumor aqui está ali faz alguns meses ou alguns anos, tá? E essa paciente, a chance de cura dela existe? Existe. Mas uma mulher com tumor desse tamanho tem mais taxa de metástase, mais taxa de doença à distância, mais taxa de morte. Então, o que a gente está falando aqui hoje é muito sério, né? Falar de prevenção primária, secundária e de diagnóstico precoce. Então, uma doença muito avançada assim, a gente sabe que a gente vai lá, vamos encarar, vamos tratar, né? Alguns casos tem que fazer quimioterapia antes, mas a taxa de cura não é boa, não é elevada. Aqui seriam algumas pérolas, né, mostrando
tamanhos de nódulos. Então, quanto menores, isso aqui tudo seriam simuladores, que a mulher precisa, o quanto antes, procurar se sentir alguma coisa. Mas por quê, mais uma vez, né? Porque a paciente que tem um diagnóstico de tumores menores, a taxa de cura é de 95% ou mais. Uma taxa muito elevada. Então, precisa que a gente estimule isso e eventos como esse de hoje em outras cidades ocorram, né? A gente tem bastante coisa ainda nova, tá? Aqui é um pouquinho de coisas que virão no futuro para vocês, como luz noturna. A luz noturna, o hábito de não dormir bem, né, de ficar exposto, trocar o dia pela noite, isso não é saudável, tá? Tem alguns estudos mostrando que isso pode ser um dos desencadeadores para doenças oncológicas. Estresse extremo, a pessoa vive estressada. Vitamina D, é um pouco controverso, mas a vitamina D tem que ter níveis adequados. Não pode ser nem muito baixa, nem muito alta. É a faixa de 20 a 30 que a gente fala. Conviver em ambientes barulhentos, né? Quem vive em grandes centros, fica em ambientes muito barulhentos. Então, isso é muito ruim. E também alterações psicológicas do trabalho, né? Hoje, as empresas, tem empresas que fazem já desde alongamentos antes da sua jornada, recreação. Isso é importante aí, né? Para a pessoa tentar ter uma melhor qualidade. E aí, vamos lá para ações sociais, né? Quando a gente fala, eu como médico, eu sempre falo que é importante ser cidadão também. A gente tem que ir lá fazer um estímulo. Eu tive a oportunidade, né, de quando eu fui jovem, ser de uma entidade chamada Demolei, não sei se vocês conhecem, ligada à maçonaria, e eu aprendi muito com isso, que é uma entidade que eu, como jovem, eu fazia ações ali sociais. E por que não, como médico, fazer ação social da minha área, né? Então, isso que a gente divulgou. Hoje temos caminhada rosa lá em Prudente, mudou um pouquinho o formato, né? Agora é caminhada e corrida rosa, mas fizemos algumas caminhadas rosas que eram muito bonitas, que elas tinham ali uma caminhada mesmo, né? Não era corrida, e as mulheres, as amigas do peito, sempre conosco presente, levavam as bexigas, os balões com gazélio branco e rosa, né? Hoje viram que vários locais têm balões coloridos, com gazélio que soltam, né? Essa ideia inicial foi minha, tá? Nas caminhadas rosa, a primeira foi em 2022, se eu não me engano, lá no Parque do Povo, e a bexiga rosa representando a mulher que tratou o câncer de mama e está viva, e a branca é aquela que faleceu, porque a gente não pode esquecer dessas mulheres, né? A gente perdeu algumas pacientes, infelizmente. Esse evento foi muito bonito, ele é gratuito, tivemos 2 anos, não tinha fins lucrativos. Eu acho que eles cansaram de me ver na Globo, né? Na época era a TV Fronteira Globo. Eu aparecia em comerciais, né? Divulgando essa campanha. E foi tudo filantrópico, gratuito. As pacientes ganhavam camiseta, não tinha que comprar. Então, foi 2 anos aí muito legais que nós fizemos com patrocinadores, né? Ações sociais. Aqui é Mulherada, lá, fazendo alongamento, né? Nós tivemos números bem expressivos de mulheres. Ali tem os ônibus da APC, que faz a divulgação também, né, que vão conosco. Tem o ônibus do câncer de próstata, que é o azul. Tem o ônibus rosa, que é da prevenção de câncer de colo de útero e também de mama, né? E ali foi um evento muito bonito. Aqui vejo algumas pacientes minhas, né, que estiveram nesses dias aqui. E aqui, soltando os balões, né, no final soltava os balões. Sempre tinha uma música, né, as pessoas que choram um pouco, ficam angustiadas, né, quem venceu a doença, né? Então isso é uma coisa que mexe muito com a emoção das pessoas, de quem passou por isso, né? E para comprovar, olha aqui em cima, tá? Então tem uma setinha aqui, né? Porque quando eu falo, será que ele está lá mesmo, né? Gente, a gente fez tudo com carinho aí, né? Até o clima, né? Abençoou aí para não ter chuva nos eventos nossos. E agora a minha vida, né? É uma vida. Eu não sou eu não sou pessoa que fica só fazendo eventos, né? Não tenho esse trabalho. A gente fez 2 anos para estimular e hoje eu fico feliz que tem vários outros eventos. O Hospital de Esperança assumiu esse evento como caminhada e corrida. A gente tem também os eventos aí de corrida todos os finais de semana, né? Acho que amanhã, domingo agora, vai ter do batalhão da polícia, né? Então, enfim, a gente fica feliz de ver que o negócio flui, né? E de caminhada mesmo, tirando o evento da OAB, né, que é mais antigo, e da Casa do Médico, esse foi o 3º evento social de caminhada, num formato aí para estimular as mulheres prevenção de câncer de mama, tá? O meu filho, o Dudu, estava também lá, que não apareceu ele, tá baixinho aqui, mas ele estava comigo no palco também lá, né, do trio elétrico. Era um trio elétrico, tá? É que a gente fazia, tinha um trio elétrico e as pacientes que não conseguiam andar, as pacientes nossas que tinham dificuldade ortopédica ou, enfim, sedentarismo extremo, elas iam em cima do trio elétrico. Aí no hospital eu falava para elas, olha, vou pôr você em cima do trio elétrico. Elas falavam que achavam que era mentira, né? E aí chegou no dia, subiam lá, depois não queria descer. Que tocava essas músicas, sabe? Tipo Ivete Sangalo, Tchacabum, sabe? E aí o pessoal ficava animado lá com o pessoal da música puxando.
E era um trio que fazia todo o percurso do Parque do Povo, com as mulheres atrás dançando ali o axé, né, que é a principal música que as pessoas gostam. Aqui, nossa equipe cirúrgica, tá? Ninguém faz nada sozinho, tá? Então, quando a gente fala em cirurgia, é uma equipe muito grande. Aqui são as nossas 2 enfermeiras, né? É muito importante a gente ter a enfermeira conosco. Só de olhar para a cara delas, ela sabe o que eu quero, né? Então, isso muda muito a dinâmica. É muito difícil a gente não ter um profissional de saúde como a enfermagem do nosso lado, é muito importante. Essa aqui é a doutora Raquel, que trabalha comigo, né? São 8 anos de parceria. E esse aqui é o doutor Alisson, que é cirurgião plástico. Trabalha comigo também 8 anos de parceria, a gente trabalha juntos aí e a gente não faz nada sozinho, né? Então a gente sempre operando bastante, são muitas pacientes que a gente opera, né? É um fluxo muito grande que a gente tem de cirurgia. Não sou médico de ficar postando tudo que eu faço em rede social. Eu posto coisa que me marca, uma coisinha ou outra, assim, que eu acho que a medicina pode ser feita com boa qualidade, sem ficar aparecendo muito, né? Eu acabo aparecendo por causa do Outubro Rosa, né? Esse mês é o mês que eu apareço bastante. Mas não preciso ficar falando, hoje é o dia de cirurgia tal, hoje, e mostrar paciente lá na mesa de cirurgia. Isso aí eu acho que é uma medicina agressiva que muitos colegas utilizam, que as pessoas gostam, né? A gente gosta de ver uma coisa que não é do nosso hábito, né? Nunca entrou no centro cirúrgico, como que é, tal. Estimula e atrai clientela, tá? Então é algo que a medicina ainda, apesar de ser novo, eu executo a medicina mais conservadora, né? Mas nosso fluxo de cirurgia é bem grandes e, graças a Deus, pouquíssimas complicações, tá? Taxa de cura altíssima e quem fala sobre a gente são as nossas pacientes, né? E era isso para vocês hoje. Aqui nossa Angelina Jolie, né? Que sempre ela divulga tanto sobre câncer de mama, né? Ela realmente tem muitas ONGs e ela também não fica divulgando muito. Ela tem ONGs muito fortes na África, tá? E ela divulga muito lá sobre prevenção de doenças de câncer lá no continente africano, que é um continente que sofre muito, né, com mortalidade, fome e tudo mais. Pessoal, era isso que tinha para vocês hoje. Espero ter perdido um pouquinho, né, da minha rotina. Esse é o meu dia a dia, viver mama, né, câncer de mama, doenças oncológicas. Nem todo mundo vai ter câncer de mama, mas exige atenção, cuidado, né, e fazer exames de rotina, tá, pessoal? Estou aberto a dúvidas. Quem tiver que fazer uma perguntinha aí, sempre tem gente que tem dúvida. Estou à disposição de vocês. Um grande honra estar aqui em Martinópolis, né? Cidade aí da minha esposa, do meu sogro, da minha sogra. Meu filho que adora aqui, viu? Ele, todo fim de semana que vem para Martinópolis. Tem que segurar minha sogra, senão ela traz ele mesmo aí todo final de semana. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Boa noite. Alguém gostaria de se manifestar aqui da mesa? Doutora Eide? Pode abrir o microfone. Boa noite, doutor. Boa noite. Eu sou dentista de formação. E na hora que você disse a respeito da importância da amamentação, que você tem outro olhar. E eu já olho na minha área, que é na área odontológica. E uma das coisas mais importantes na área odontológica, na amamentação, é não só a prevenção de câncer de mama, como o senhor disse, mas também o desenvolvimento da arcada. Porque todo bebezinho, ele nasce sem queixo. Acho que todo mundo já percebeu, né? Então, conforme ele tem a pega certinho, aí desenvolve o queixinho e vai. Então, assim, eu achei bem interessante na hora que o senhor falou da amamentação, né? Aí eu lembrei desse detalhe, que também é muito importante. A lactação é fisiológica, né? E existe o desenvolvimento da criança. Tanto da parte psicossocial, aquele acolhimento da mãe, né? Do eixo materno, e também a parte de funções orofaciais, né? Sim. Posição de língua, acho que é isso, né? Sim. Meu filho lactou, viu? Minha esposa lactou até quase 2 anos. Uhum. Obrigada. Certinho, do jeito que deve ser. Não foi fácil, né? Ginecomastia. Ginecomastia é um tecido glandular benigno, tá? Ele não é câncer, é dos homens. É muito frequente isso. Por quê? Nós podemos ter ginecomastia, que é uma área puramente glandular, que é um tecido de hormônio que vai aumentar e dar um aumento de volume da mama no homem, que geralmente não é para ter tecido mamário. Mas por que ele é muito frequente? Porque tem pessoas que têm um grau leve, mas que se ganham peso, né, e adquire mais peso, ou seja, tem tecido gorduroso, ele aumenta o volume e fica ginecomastia com lipomastia.
A lipomastia é puramente gordura. A ginecomastia é glândula. Como se diferencia isso? Mamografia, não é ultrassom. Então, o homem pode fazer mamografia também. Eu tenho que explicar para eles, falo, olha, vai fazer, é um exame importante. E eu tento convencê-los de fazer, porque lá na mamografia você consegue ver o grau de gordura e o grau de glândula. E o tratamento mais relevante é a cirurgia. Mas quando a gente vai fazer a cirurgia? Quando incomoda. Socialmente, vai tirar a camiseta, tem vergonha de ir para a praia, piscina, sem camiseta, chama atenção, e são pacientes que têm mais volume. Pode ter uma ligação também com os hormônios. Quem usa anabolizante, ele tem tanta testosterona que ele converte em estrogênio. Ele pode aumentar. Então, pessoas que usam anabolizante para academia, os homens, pode ter aumento de acúmulo de tanta testosterona que converte em estrogênio, receptor de mama, e aumenta. Mas hoje, o pessoal que usa anabolizante é um pouco mais esperto. Então, no final do ciclo de anabolizante, eles já usam um antagonista, um remedinho chamado tamoxifeno que bloqueia ali. Então, os pacientes meus bombados hoje reduziram bastante, porque eles já sabem como prevenir, né, de um jeito secundário. Mas claro que o anabolizante faz mal para o fígado, né, estresse. Vocês viram na mídia aí, pessoas que usaram anabolizante que bateram em funcionários, né? Teve um rapaz lá que até matou uma pessoa, né? Então a pessoa fica estressada, né? E desconta em alguém, desconta quem está na frente. Então o anabolizante faz muito malefícios, para a mama ele vai apenas aumentar. É uma doença que descarta câncer, né? Porque existe caso de câncer de mama. Câncer de mama em homem é ruim, tá? Por quê? Porque ele descobre mais tarde. Ele acha que é um pelinho cravado, vai deixando, na hora que vê já está um tumor grande. Nossas taxas de cura de câncer de mama masculino não são boas, por esse motivo, vai ver já tem metástase. Mas tem um paciente que ele passou já na TV Fronteira vários anos já. O pessoal me pergunta, chama um homem que teve câncer de mama. Eu lembro só do seu Pedrinho, né? Seu Pedro. E ele é atleta, tá? Ele já fazia futebol e tudo mais. Você deve ter visto ele, já teve Fronteira, ele passou várias vezes já, o seu Pedrinho. E ele faz corridas de rua. E quando eu corro com ele, né? Ele tem cerca de 60 anos. Ele corre mais rápido que eu. Tá? Ele passa à minha frente, assim, dando tchau ainda. Então, atleta, e ele está super bem, né? Tirou a mama, tem a cicatriz, ele não quis fazer tatuagem, né? Ficou discretinho ali. E foi engraçado que quando ele fez uma das reportagens para a TV Fronteira, né? Tinha um momento que eu não estava liberando ele para jogar bola ainda, né? Que era muito cedo ainda, a cirurgia. Ele em rede, né? Da Globo lá, da TV Fronteira, ele mandou uma mensagem para mim, doutor Rafael, libera eu para jogar bola aí e tal. Aí fiquei sem jeito, tive que autorizar o retorno aos campos do seu Pedrinho, tá? Mas ele é uma figura, gente boníssima. A Joyce também participou de várias reportagens já, né? Eu sempre indico aí a Joyce, que ela fala muito bem. Todo mundo, acho que, não todo mundo, mas muita gente sabe a história dela. E ela, várias reportagens já passou na televisão, né? Então, tá na mídia também aí, que era... A Joyce era minha colega de trabalho, né? Olha que interessante. Colega de trabalho do hospital estadual, né? Eu trabalhei estadual por quase 5 anos. Eu também sou obstetra, né? Essa função não tenho mais, eu não executo mais, mas fiz por muitos anos, né? E aí a Joyce trabalhou comigo lá no hospital estadual. Então, ela é uma das pessoas aí que eu coloquei para falar, porque tem que convidar, né? Não é obrigatório, mas é importante que a gente tenha pessoas que divulgam informações, né? Não ficar só eu falando toda vez, né? É interessante que tenha mais mulheres aqui que possam divulgar esse conteúdo, né? Mais alguma dúvida? Fernanda, pode. Na realidade, eu gostaria de falar um pouco sobre o grupo de apoio Amigas do Peito. Nós somos um grupo, né, sem fins lucrativos e estamos já há 30 anos cuidando das mulheres. O Outubro Rosa é muito importante exatamente pela prevenção, porque quando chegam até nós, elas já estão com o câncer, né? E estão passando ali por um tratamento. Normalmente chegam até nós numa fase muito complicada, né? Muito sensibilizada pela doença. E o que a gente faz é acolher, né? Então, a gente acolhe desde o leito hospitalar até quando elas começam a quimioterapia, a radioterapia, que normalmente perde o cabelo. A gente tem todo o apoio em relação à peruca, a lenço, né, que a gente fornece. Temos também atendimento psicológico, nós temos atendimento da nossa assistente social, fisioterapia, pilates. Então, a gente tenta incluir ao máximo essas mulheres
no convívio mesmo, né? Não é porque você tem um câncer, que você teve um câncer, que é o fim, né? Então, eu tive câncer há 15 anos atrás, com 38 anos, e eu falo que tudo que o Dr. Rafael colocou realmente, a fé, o que a gente tem que ter é a nossa confiança nos nossos médicos, né? E isso tudo, a mulher, quando chega até nós, ela chega muito fragilizada. Então, a gente está ali para apoiar. E sempre falar que não é o fim, né? Como o doutor falou, os casos de cura são enormes, né? E é sempre dessa forma que a gente tem que olhar. Coloquei o nosso grupo à disposição de vocês, que tem essa intenção de estar trazendo, né, essa ideia para cá. E eu acho muito interessante isso, porque eu descobri o Amigas do Peito através de uma necessidade que eu tive, de uma necessidade estética de procurar uma peruca. E eu me encantei tanto com o trabalho que elas fazem, com o acolhimento que elas dão, que eu não consegui sair mais de lá. Então, fazem 13 anos que eu estou lá e eu ainda espero continuar por um bom tempo. E é isso que eu quero falar. Quem tiver a oportunidade de ir até lá e conhecer a nossa instituição, com certeza vai ficar tão maravilhado como eu sou. Né? Eu sou uma pessoa que falar de Amigas do Peito, para mim, é falar da minha vida. Né? Então, é mais isso mesmo. E eu quero agradecer a oportunidade. Boa noite a todos. Acho que a maior parte das pessoas me conhecem, né? Eu sou enfermeira, estou aposentada agora há 2 anos, trabalhei no Hospital Estadual, por isso que eu conheço o Dr. Rafael de lá. Lá eu trabalhei 28 anos, mais 12 anos e meio de São Paulo, que eu era de São Paulo também. E nesses anos todos, a gente vem tentando buscar algo de melhor, não só para as mulheres, mas para todas as pessoas que são portadoras de câncer, né? E há 13 anos atrás eu tive um câncer e há 3 anos atrás a minha filha teve um câncer também. Eu tenho gêmeas. Ela, aos 30 anos, inclusive nós somos pacientes do Dr. Rafael, e foi assim, foi avassalador. Foi muito pior o meu sofrimento quando eu descobri o câncer da minha filha do que comigo mesma, né? Todos entendem isso, né? Principalmente quem é mãe, né? E naquela época, há 13 anos atrás, eu, depois do meu tratamento, da minha cura, em nome de Jesus, eu sempre tive um sonho. E tentei colocar esse sonho aqui em Martinópolis, tentei colocar esse sonho, que era uma casa de apoio aqui. Tentei, mas assim, sozinha, né? Sozinha a gente não consegue. Cheguei a falar com uma pessoa influente na época, mas me frustrei muito na época. E há um tempo atrás, conversando com o Alexandre, né? Eu comentei com ele, fiz esse comentário que eu tinha um sonho muito grande de realizar aqui em Martinópolis. Por quê? Porque eu sei que as pessoas, a nossa população, muitas vezes não tem condições nem de ir para Prudente. Conheço as Amigas do Peito. Quando eu tive o câncer, eu fui lá, tive o maior apoio. Inclusive, quando eu fiquei careca, eu não conseguia assumir, coisa que a minha filha conseguiu assumir de boa, né? Eu não conseguia. E eu conheci, inclusive fazendo um dos exames, a esposa, por isso que eu conheço a esposa do Dr. Mário Viotti. Ela é autora do outono, né? Da estação outono. Ela, inclusive, eu tive contato com ela durante muito tempo, e foi através
das Amigas do Peito, que ela ajuda a instituição para aqueles turbantes, né? São turbantes maravilhosos, maravilhosos. Até a minha irmã, quando teve o câncer em 2009, na realidade, minha irmã encontrou ela pelo Face pesquisando, porque a minha irmã também ficou careca na época, e descobriu: Joyce, tem uma pessoa, tem aí uma pessoa que fabrica esses turbantes, tudo. E aí foi quando eu cheguei até ela, né? E descobri que ela era esposa do Dr. Mário Viotti, tal, que ela que foi a fundadora da Estação Outono, né? Então, o trabalho das meninas lá é maravilhoso. Eu tive todo esse apoio na época, frequentei lá algumas vezes. E depois, principalmente quando teve a pandemia, eu comecei a doar para ajudar, porque elas também precisavam muito de máscara. E o TNT é um papel que a gente usa no hospital para a parte de esterilização. Depois que você usa, você tem que descartar. Então, eu levava sacos e sacos para as meninas para poder fazer máscara, porque naquela época não tinha, né? Não tinha nem para comprar, não tinha condições. Então, eu levava o TNT, que é o tecido não tecido, e elas confeccionavam as máscaras e doavam para a população, né? Porque todo mundo tinha medo, não podia sair de casa, não tinha condições, não existia máscara, era só em hospitais, e mesmo assim era racionado também no hospital, né? E nessa época a gente ainda estava trabalhando. Então, é só isso que eu queria comentar com vocês, que se Deus quiser, espero que nós consigamos montar, com a ajuda de vocês, com o apoio de todos que estão aqui envolvidos, até do Dr. Rafael, eu tenho certeza que ele vai nos ajudar, para montar essa casa, para poder ajudar a nossa população. É isso. Obrigada. Posso falar alguma coisa? Bem um pouquinho? Pode Como que eu falar. faço isso? Aperta o botãozinho. Isso. Aí eu falo, né? Gente, é o seguinte, tá para ouvir, né? Gente, é o seguinte, eu fui funcionária há 31 anos aqui em Martinópolis, né? Moro aqui há 63 anos, né? Funcionária pública há 31 anos. Aí nunca tive nada, sempre saudável. Aí descobri, faz 3 anos e 2 meses que o Dr. Rafael aí descobriu, né? O Dr. Márcio fez uma tomografia, né? Aí descobri que estava com câncer de mama, né? O senhor fez um padrão pequenininho, né? E estou em tratamento há 3 anos e 2 meses, estou bem, graças a Deus, né? Fui muito colhida, muito bem aí pelas Amigas do Peito, quando eu fiz a cirurgia lá, né, Dr. Rafael HR. Nossa, um amor de pessoas, fui muito colhida. Minha família ficou muito feliz, meus filhos estão filhos em São Paulo, meu filho trabalha aqui na Santa Casa, eu fiquei super nervosa, lógico, né? Uma funcionária pública sempre saudável, trabalhando 24 horas, quase 24 horas, mas estou ótima, graças a Deus, né? Faço meu tratamento certinho, 6 meses, meus exames tudo certinho. E estou aqui, firme e forte, com a graça de Deus. Obrigado pela presença, viu? Obrigado. E doutor Rafael também, obrigado. Muito obrigado pela presença. Meu anjo aqui, ó. Nossos anjos, todos vocês aí também. Eu gostaria de convidar aqui também o vereador Alexandre, representando os demais vereadores, para que possa também dar uma palavrinha aqui. Boa noite a todos, boa noite a todas. Onde eu cumprimento nessa Casa de Leis, o presidente dessa casa, a todos os vereadores presentes aqui. Cumprimento a todos os moradores, a toda a população, vocês tão importantes nessa noite que vieram aqui nessa casa hoje prestigiar, na verdade, um grande médico, uma grande pessoa que veio trazer realmente só o bem aqui hoje, nessa noite. Quero cumprimentar aqui com muito carinho e respeito a doutora Eide, onde eu fui diretora de saúde aqui desse município. Tive o privilégio de estar aqui como legislador, estar junto com a doutora Eide. Obrigado, doutora, por a senhora até sempre atendeu, não só o meu pedido, mas nessa Casa de Leis. A senhora tratou todo mundo com igualdade. Muito obrigado. E
Que a senhora continue aí e está com nossos corações, principalmente, né, na minha gratidão. Quero agradecer a Joyce, né, foi minha professora, né, em 96, 97, né, na verdade, né, foi uma professora de enfermagem. Tive o privilégio da Joyce ter me ensinado muito, né, um pouco que eu aprendi. Quero agradecer ao Dr. Dimas, grande parceiro de muitos anos, né? Tive o privilégio também de trabalhar junto. Enfim, essa noite especial, toda a família, amigos, pessoas que estão aqui hoje, num objetivo de vir aqui ouvir um profissional do gabarito do Dr. Rafael. E hoje tive essa aproximação maior, doutor, mas quando o convite foi dado para o senhor, vocês não têm noção a alegria que o Dr. Rafael ficou de ter vindo aqui em Martinópolis nessa noite. Sabe? É muita gratidão. Vocês não têm noção, quando eu falei do Dr. Rafael, eu fiz o convite para ele vir aqui, a gente conseguiu trazer 2 anos seguidos aqui a doutora Maria Assunção também, uma excelente médica, uma pessoa maravilhosa, mulher do Dr. Otávio. O Dr. Otávio trabalhou muitos anos aqui. E o senhor, pelo carinho que o senhor tem pela nossa cidade aqui, né? Não só casado com uma martinopolense, mas hoje o carinho que o senhor tem pelo nosso município. Então, doutor Rafael, o que eu quero deixar aqui, a gratidão, para o senhor trazer, na verdade, não por mim, mas para o senhor ter trazido aqui essa palestra, na verdade, de motivação, de instrução, de prevenção para essas mulheres. E a gente temos que fazer isso cada vez mais. Eu falo até para o Gabriel, que é presidente dessa casa, mês que vem a gente tem que trazer Novembro Azul aqui, trazer um urologista, temos que trazer na Semana do Coração um cardiologista, temos que trazer um neuro para falar sobre as doenças cardiovasculares, neurovasculares, enfim, trazer realmente para a população, que muitas vezes não tem muita informação. E quando chega um médico especialista, já chega a doença avançada. A gente sabemos disso, muitas pessoas são leigas, não vão atrás e não chega a informação das pessoas mais leigas. E tem que ter profissionais, tem que ter pessoas, tem que ter políticas públicas para isso. Então, gratidão por o senhor ter vindo aqui hoje. Espero que essa parceria já deixe fechada aqui para o ano que vem, para os próximos anos, que o senhor possa estar acompanhando a gente. E a Joyce, gratidão por você confiar em mim e confiar nessa Casa de Leis para a gente abrir, né, essa casa de apoio. Eu acho que é importantíssimo, se Deus quiser, com o apoio das amigas do peito, que acompanhamos o trabalho de vocês, é um trabalho maravilhoso, que Deus abençoe, que possamos unir o legislativo, o executivo, pessoas, que possamos, porque sozinho ninguém faz nada. Muito obrigado, Dr. Rafael, que Deus abençoe o senhor. Doutor Rafael, também gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Quando o Xande trouxe para nós que faria esse convite, foi de muita alegria, igual eu já comentei com o senhor hoje. Tem aí minha mãe está aqui presente hoje, sua paciente, descobri depois até, minha tia de Prudente. Então, a gente já conhece o seu trabalho, né, com atendimento aos nossos familiares, o quão, né, o senhor é dedicado e profissional. E essas informações que o senhor traz para nós essa noite ficarão registradas aqui no site da Câmara, para quem quiser ter acesso depois. Eu até convido a todas as pessoas que estão aqui, enviem o link do Facebook da Câmara ou do próprio site, porque são informações que podem muitas vezes salvar vidas, né? São informações que muitas vezes a gente acha, mas todo ano tem, mas, gente, de fato tem pessoas muito leigas nessa questão da prevenção, do diagnóstico, e é por isso que a gente tenta promover esses tipos de palestra aqui, que é para poder trazer mais conhecimento mesmo para a população. Então, só agradecimento mesmo, o senhor disponibilizar do seu tempo para vir aqui, né? Totalmente gratuito, né? A gente até tem que falar aqui, porque é de forma gratuita aqui, né? O médico vem aqui, ele deixa sua família, deixa sua profissão lá para poder vir aqui trazer essas informações, né? E agradecer a todas as pessoas que estão aqui, né, presente, porque é isso, a gente gosta de trazer essas palestras, mas que a casa esteja cheia igual está hoje. Xande, seu empenho aqui para essa palestra também foi, assim, demais.
Vocês que estão aqui hoje na mesa, eu falo, a gente não tinha nada programado, fui vendo algumas pessoas que estavam aqui, a gente foi convidando. Tenho certeza que tem várias pessoas aqui que estão aqui no público também, que têm histórias semelhantes, parecidas. Mas muito obrigado por formar a mesa aqui, por trazer um pouquinho da história de vocês, né? Dona Ângela é presidente do Conselho de Saúde, não se manifestou, mas está sempre aí presente nos eventos. A Samira também já passou também por essa fase, graças a Deus hoje está curada, uma amiga aí de longa data. Samira, muito obrigado por fazer parte da mesa aqui. As demais que se manifestaram, é isso, né? Doutora Eide está aí ainda em fase de tratamento, né? Mas graças a Deus está dando tudo certo, está regredindo e tenho certeza que a vitória vai chegar. Que Deus abençoe sempre a sua vida aí. E é isso, a gente traz pessoas aqui que têm sou muito amigo também das gêmeas, das amigas, as filhas da Joyce, acompanhei todo o processo e para nós foi um susto quando a gente ficou sabendo. A mãe já tinha tido e depois uma das filhas. Então, assim, a gente ficou, mas graças a Deus venceu também. E é isso, se tem um diagnóstico, tem uma prevenção ali a tempo, o senhor colocou acho que 95% dos casos são de sucesso aí, de vitória. Então, eu queria agradecer. Nós preparamos aqui uma placa para entrega para o senhor por estar aqui essa noite de homenagem. Queria até convidar o Xande e os demais vereadores aqui presentes para que possa fazer a entrega da placa para o Dr. Rafael. Queria agradecer minha esposa aqui presente também essa noite, minha mãe. Hoje nós não estamos numa situação muito boa. Minha avó foi para a UTI agora na parte da tarde. Minha mãe até nem estaria presente aqui hoje, porque ela está numa situação bem ruim mesmo, minha avó de Presidente Prudente, mãe da minha mãe. Mas, mãe, muito obrigado por ter vindo aqui essa noite, por prestigiar, tá? Tenho certeza que Deus fará o melhor para nossa avó. Desculpa quebrar o protocolo aqui, mas eu queria muito agradecer. Minha mãe não é muito de comparecer na Câmara, mas quando ela soube que era o senhor que viria, ela fez questão de vir, tá? Muito obrigado, doutor Rafael. Peço aos vereadores que venham até a frente para a gente fazer a entrega e depois peço também para as mulheres aqui da mesa para que a gente possa fazer uma foto oficial com o Dr. Rafael. Uma homenagem simbólica para o senhor, merecida. Neste momento, eu agradeço mais uma vez a presença de todos aqui, que possamos levar esses conhecimentos para nossas famílias, para os nossos amigos,
e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.